Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Como sempre, quero iniciar agradecendo aos meus parceiros Andresa Farias, do Estúdio Animarida 13, e Aracaju 24/7, que sempre são os responsáveis pela minha produção. Hoje, divido a minha bancada aqui com Cássio, para receber mais dois colegas queridos que vão compartilhar as vivências dele na nossa Polícia Civil. E Cássio, qual é o nosso BO de hoje? Nosso BO de hoje são as histórias do interior, né? Uma atividade policial mais voltada para a carreira de delegado de polícia aí no interior do estado. Nós temos aqui dois ex-agentes de polícia, um do estado do Ceará, outro aqui de Sergipe, que é Mirna, Dr. Kerto e doutora Mirna, que chegaram em Sergipe, chegaram na carreira de delegado de polícia em 2020, do concurso de 2018, o último concurso da nossa carreira aqui no estado, o quarto concurso, por sua vez. Vamos bater um papo com eles aqui sobre essa vivência do interior, sobre a experiência do tempo que eram agente de polícia lá, aqui na Polícia Civil, lá no Ceará, saber o que pôde trazer de experiência de lá para cá e como é que está sendo essa nova experiência. E seja bem-vindo, doutor Kerto, seja bem-vindo ao nosso programa e espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Obrigado pelo convite aos senhores. É uma honra participar aqui desse programa, né? Para a gente contar um pouco aí da nossa história e da nossa trajetória. Então, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, doutora Mirna. Obrigada, agradeço o convite. Vamos aqui bater um papo hoje, né? Sobre nossa vida, sobre nossa carreira, né? Um prazer ter vocês dois aqui hoje com a gente. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Às vezes os nossos colegas relutam um pouquinho para vir, porque estão acostumados a fazer o trabalho ali atrás da mesa na delegacia, né? E quando pensa em vir na televisão, né? Nas redes sociais, para falar um pouquinho, às vezes fica um pouco tímido, mas a gente tem tanta coisa para trocar, né? A polícia possibilita que a gente fale sobre tantas situações, né? A realidade que eu e Cássio tivemos na nossa carreira, na polícia, há 20 anos atrás era uma, a de vocês hoje com certeza é outra, né? Então eu acho que essa troca é maravilhosa e a gente está recebendo vocês que estão dando uma cara nova também para a nossa polícia, para a gente é maravilhoso. Então, estava assim, bem na expectativa desse bate-papo, até porque vocês também têm um diferencial, porque vocês já foram agentes de polícia, né? Então, vocês conhecem a polícia de uma forma ainda diferente, né, de mim e de Cássio, por exemplo, né? Vocês, quando passaram no concurso de delegado, já tinham essa experiência, já tinham essa bagagem, e eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo por aí. Queria que vocês me falassem como foi essa experiência antes na polícia, tanto aqui, Mirna, como Kerton, no Ceará. Né? Kerton passou no concurso lá no Ceará em que ano? Eu passei no concurso, eu acho que em 2003, mais ou menos, para 2004. A gente assumiu o cargo de inspetor de Polícia Civil no ano de 2006. Eu estava cursando a faculdade, então foi ali meados do meu curso de graduação, aí fui aprovado como inspetor, né? E a partir dali eu fui tentando conciliar os estudos com o trabalho e permanecendo estudando, né? E dando continuidade e conhecendo a Polícia Civil, porque essa parte investigativa, né? Sempre foi o que me chamou a atenção. Então, eu nunca cheguei a fazer OAB ou pensar em outra carreira, porque realmente a Polícia Civil sempre me despertou. Bacana. A investigação era o seu desejo, era ser delegado de polícia ou trabalhar na polícia de modo geral? Não, podia ser em qualquer cargo, ou você tinha um desejo de ser delegado ou de ser agente de polícia? Qual era? O meu desejo sempre foi delegado. Certo. Só que a gente, concretamente, o conhecimento das atribuições é um pouco distante, né? Então, enquanto agente,
eu fui desenvolvendo as atividades, mas o agente ele participa de fragmentos da investigação. Então, muitas vezes, no decorrer das situações, eu me deparava com algumas conclusões de investigações que eu não concordava. Então, aquilo me instigava a pensar que eu gostaria de deixar de ser um fragmento para conduzir a investigação. Então, isso me incentivou a estudar cada vez mais. Os estudos realmente é muito difícil, porque são altos e baixos, você tem que conciliar com o trabalho, com família, e o concurso também, às vezes, tem a situação de que você está no lugar certo na hora certa, porque quando você está bem preparado, às vezes não surge a oportunidade daquele concurso, né? Então, isso ocorre, e eu, enquanto inspetor, gostei do cargo, mas não foi suficiente para o que eu queria, porque justamente eu vi algumas investigações que poderiam desenvolver mais e que muitas vezes eu ali como inspetor de polícia era limitado. Então, isso aí me motivou, porque sempre fui curioso de investigação e queria realmente ter a oportunidade de presidir a investigação. Isso é importante. A gente tem aqui em Sergipe vários delegados de outros concursos que foram agentes de polícia antes também. Nós temos o Dr. Oswaldo, né? Que foi agente de polícia, o Dr. Jorge, delegado lá de Glória, Dr. Leões, doutora Lara Schuster, Dr. Gilberto foi capitão da Polícia Militar, resolveu também ser delegado porque gostava da parte investigativa. E é isso, você quando está numa carreira, você busca uma carreira e essa carreira está te limitando nos seus sonhos, eu acho que o caminho é você estudar para fazer outra coisa, né? Se você está na carreira de delegado de polícia e sonha em ser promotor de justiça, você tem que estudar para ser promotor de justiça. Se quiser mudar para outra carreira de juiz, procurador, etc., porque eu acho muito ruim você estar numa carreira que você não gosta. Eu acho ruim você fazer um papel que você não gosta ou que está te limitando. E o que limita a gente é o estudo, basta a gente sentar e estudar. Qualquer pessoa é capaz de sentar e estudar, não é, doutora Mirna? A senhora é um exemplo também, estava aqui, era agente de polícia, fazia um trabalho excelente lá com a doutora Pureza, uma delegacia de muito movimento, mas isso não impediu a senhora de estudar e não sei se era seu sonho ser delegado de polícia, a gente pergunta isso aqui a todo mundo, né? Porque hoje aqui nós estamos com 50%, porque eu não tinha sonho nenhum de ser policial. Foi por acaso, né? Fiz o concurso, passei, acabei assumindo e amo a minha profissão. Doutora Renata, do mesmo jeito. É mesmo. E hoje nós temos aqui 50%. Já tivemos aqui 100% de colegas delegados que não queriam ser policiais. Que era comum na nossa época, que não era comum. A carreira de delegado de polícia, quando nós entramos, por exemplo, lá em casa ninguém me apoiou quando eu passei no concurso para delegado para assumir a carreira. Ninguém queria. Depois que a gente entrou, vieram outros concursos, a polícia foi né? Mas eu queria saber da senhora. Então, a senhora tinha o desejo também de ser policial? Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre dizia, eu vou ser delegada. E foi a meta profissional mesmo da minha vida. Se perguntar para os meus pais, eles vão falar que desde pequenininha, que vai ser aquela pergunta que sempre fazem, vai ser o quê quando crescer? Delegada, sempre. Fiz a escola, vestibular, focado em direito. Fiz o curso de direito, focado em passar no concurso. E fiz todo o tempo que eu levei da minha formatura até conseguir passar no concurso aqui de delegado. Sempre fui focado em ser delegado. Passei em outros concursos públicos, passei no TJ como técnica, não assumi como técnica do Ministério Público, saí, pedi exoneração, porque como eu tinha foco em virar delegada de polícia, precisava de tempo, eu era mãe, então assim, não dava para conciliar naquele momento com criança muito pequena, então eu pedi exoneração para focar, foquei, me dediquei, e cheguei no meu objetivo, que era ser delegada de polícia, ainda mais em Sergipe, que é no meu estado. Que bom, Mina. Parabéns. É tão bom, né? Você ter esse sonho, essa meta e poder chegar e dizer, eu concretizei, eu cheguei lá, eu consegui. Né? Às vezes eu vou para a delegacia e aí eu paro e digo, meu Deus, isso um dia foi um sonho.
né? Quanto eu sonhei para estar aqui, né? Quanto eu lutei, quanto eu perdi noite, né? Quanto foi sofrido, né? Que vocês também É claro. para Cada dia estar é mais aqui, difícil, né? né? Quanto eu tenho também dar valor a isso, a esse cargo, e quanto mais eu puder prestar esse serviço público de qualidade para a população, eu vou estar prestando, né? Porque é uma forma de devolver essa satisfação à população, né? Que eu almejei meu cargo, estou feliz, e toda vez que eu vou para a delegacia, eu digo, meu Deus, eu consegui, graças a Deus. E assim, sem desmerecer o esforço de ninguém, eu acredito que o seu esforço foi ainda maior. Porque quem tem filho pequeno, quem é mãe principalmente, sabe a dificuldade de você conseguir conciliar, né, o trabalho com o filho e o estudo. Você conseguiu conciliar o seu trabalho, né, a sua maternidade com o estudo para concurso, um concurso difícil, né? Como é que foi isso, Mirna? Foi, como é que eu falo? Foi sempre foi sofrido, né, Kerton? Porque além de todo o processo de estudo, até chegar o dia da prova daqui de Sergipe, durante as etapas do concurso, eu passei por momentos dificílimos, né? Meu filho estava fazendo tratamento oncológico. Então, a cada etapa que meu filho fazia o tratamento oncológico, era cada etapa no concurso. E aí eu perguntava, meu Deus, por quê? Né? Como é que eu vou dar conta disso? Mas aí eu sempre olhava para ele, e ele sempre me perguntava, e aí, mãe, no TAF, passou? Aí eu passei. Qual era a idade dele? Ele tinha 12 anos nessa época. Eu lembro que no psicotécnico, ele estava na UTI, entubado. Meu Deus, Eu pensei em desistir, mas, sabe, Deus tem uma força tão grande na nossa vida, que minha mãe olhou assim, mandou eu olhar para ele e disse, olhe para seu filho. Você vai fazer seu teste, você vai passar no psicotécnico. E depois, quando ele acordar, você vai dizer que conseguiu, que vai ser por ele. E aí, porque eu não queria largar ele de jeito nenhum ali, porque a gente tem medo de não estar, sabe? Enfim, aí eu fui, assim, praticamente o tratamento dele acabou quando a última quimioterapia dele foi na última semana da prova oral. Foi concomitante. Parecia que foi, sabe, preparado, assim. Eu não sei por que, ainda busco explicação de Deus, mas eu sei que ele me preparou esse momento, né, desse concurso, dessa, né, meu filho precisar passar por isso, tudo tem um porquê, né, e por isso que eu falo, o sacrifício foi bem maior, inclusive nas etapas, né, porque foi luta. E essa prova oral marcou, porque 2 semanas antes dessa prova oral, minha filha nasceu, né? E eu, com minha esposa ali, preocupado, né? Era a primeira? Minha filha, que é a segunda, né? Nossa, é. Então, ela foi mais ou menos uns 15 dias antes da prova oral. Aí, o que é que ocorre? O Ceará, ele é bem refratário, assim, para conceder alguns direitos aos servidores. Eu solicitei a licença paternidade, queriam me dar 5 dias, eu judicializei. Consegui 2 semanas, pelo menos para aproveitar aquela oportunidade. Fiquei perto da minha filha, mas também fui conciliando para me afinar para a prova oral, né? Então, essa prova oral tem esse detalhe também que me marcou, que foi o nascimento da minha filha. E cada um de nós vai enfrentando os seus obstáculos, né? E meu filho, por exemplo, nos primeiros 5 anos de vida dele, eu dei atenção na medida do possível, mas a gente fica um pouco trancado, porque o concurso, se você realmente não abdicar e ali, às vezes, você tem que ir fazendo alguns sacrifícios, e acabei que deixei um pouco faltar atenção com ele, né? Nesses primeiros 5 anos de vida dele. Mas aí a gente tem que enfrentar os percalços, né? Vamos enfrentando e vamos seguindo em frente para poder a gente dar exemplo e também dar um futuro melhor para eles, né? E como foi resolver sair de lá do Ceará para fazer um concurso aqui, Kerton? Você com 2 filhos pequenos, pois né? A aquela sua coisa. Concurso é muito de momento, sabe? Eu, infelizmente, perdi oportunidades no Ceará que, às vezes, nesses altos e baixos do estudo, surge o edital lá e, por circunstâncias,
eu não consegui aproveitar. E concurso estadual é 10 em 10 anos. Não tem como eu me dar esse privilégio de parar, porque não tem. Eu permanecer estudando por 10 anos, eu vou sacrificar minha vida de uma forma que... Sua família também, né? Temerário, que daqui a 10 anos eu não sei como é que... E eu vou ser aprovado daqui a 10 anos? Já pensou? Então, Nordeste, eu nunca quis sair do Nordeste, apesar de já ter feito concurso em outros estados, por experiência, né? Mas aqui em Sergipe tenho gostado e eu acho que é o lugar certo na hora certa, né? Então, arrisquei, como dito. Quando saiu o edital, que foi previsto 7 vagas, todas as pessoas que me viram me inscrever ali nesse concurso o pessoal acha que a gente é presunçoso, talvez, não sei. Deve ser, mas... mas eu não... Mas você é cearense é bom de concurso. Eu vou fazer, rapaz. 7 vagas, mas vou fazer. E apesar dos altos e baixos, a gente vai arriscando. Então, foi uma surpresa o resultado que eu tive, né? Mas a gente... Porque você estuda, né, mesmo? E você não sabe o momento que você está preparado. Então, você vai procurando fazer a sua parte. Mas eu não sei se eu estou preparado, porque eu não sei se ela está muito mais que eu. É verdade. Então, arrisquei. E depende do dia também, né, Carto? O dia da prova... Claro. Eu lembro quando a gente fez o concurso para delegado aqui, logo depois teve um concurso para defensor público. E na semana seguinte teve um concurso para juiz em Pernambuco. Eu fiz o concurso de defensor público aqui, não fui bem na prova, fui péssimo na prova. Na semana seguinte eu fui o 54º na primeira etapa de juiz de Pernambuco. Depois perdi na segunda etapa, mas concurso é assim. E às vezes é o concurso da pessoa. Às vezes é o concurso da pessoa. Mas o que me chama a atenção e que eu acho importante a gente tratar aqui, assim, isso serve para a nossa carreira e serve para qualquer outra carreira. Quando você está ali na delegacia trabalhando, às vezes quem chega lá para ser atendido ou quem trabalha com você não tem ideia do esforço que você fez para chegar ali. Não é? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com as pessoas esforçadas. Eu adoro história de superação. Adoro ouvir história de superação. Nós tivemos aqui um delegado de polícia que é juiz no Ceará. Ele era de Cristinápolis, trabalhava na enxada com o pai. Aí ele disse que tinha preguiça de trabalhar no sol e resolveu estudar, né? E hoje ele foi delegado aqui, passou por uma situação aqui de chateação com uma chefia dele aí, que teve um tratamento que não foi muito bom na época, ele se chateou com a polícia e estudou, é juiz lá hoje no Ceará, doutor Arnaldo. Então eu adoro essa parte de superação, só que quem está ali sendo atendida, ou às vezes até quem nos critica, não tem noção do esforço que cada um fez. E vou dizer para vocês, sem falsa modéstia, nós tivemos aqui 4 concursos, cada um foi mais difícil do que o anterior. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nossa turma era uma turma muito boa, né, Renata? Para você ter ideia, os 20 primeiros, logo na primeira nomeação, mais ou menos os 20 delegados saíram para assumir cargo de juiz, promotor, procurador, defensor público federal, defensor público estadual. Então a turma da gente era uma turma boa. Mas eu acho que hoje é muito mais difícil passar no concurso. Então, vocês que são da última turma enfrentaram as dificuldades muito maiores do que a gente enfrentou. Mas na delegacia, no dia a dia, isso eu sempre pergunto porque a gente tem gente aqui que não era delegado de polícia e virou delegado de polícia e é um excelente delegado de polícia. E tem outros que eram agentes de polícia e se tornaram excelentes delegados de polícia. E tinha uma discussão nossa que é o seguinte: a experiência, é importante a experiência na carreira para poder ser delegado de polícia ou não? Como é que vocês veem isso com os seus colegas delegados de polícia que não eram agentes de polícia? Vocês sentem essa diferença? Ou vocês acham que eles conseguem superar isso? Estou falando da turma especificamente, da turma de vocês.
Vocês entenderam a pergunta, né? Sim. Aqueles que não eram policiais antes, eles conseguem também tocar a delegacia mais ou menos no mesmo padrão de quem já era policial? Você acha que o fato de ter sido policial faz uma diferença marcante nesse processo? Não, alguma diferença faz, mas eu acho que não é imprescindível e tem muitos colegas que de fora da polícia têm se destacado, sabe? Vai muito do perfil, da dedicação, de todo esse conjunto que envolve, né? Porque o agente, como eu disse inicialmente, ele participa de fragmento. Se ele não for uma pessoa que é realmente interessada nessa seara, né, da investigação criminal, por mais que ele se torne delegado de polícia, a questão da vocação, de ser vocacionado, de ser abdicado, não é um pressuposto que já vai refletir diretamente. Salvo engano, eu acho que um dos colegas nossos, que eu admiro demais pela organização e pela capacidade, eu acho que ele não era policial, que é Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. Era delegado. Não, mas foi de um período curto. Foi um período delegado. Ele não foi da base por um longo período. Então, o cara que... Nós temos vários. Vários exemplos. Na nossa turma, me veio à mente aqui ele. Mas tem diversos outros que não quer dizer que é uma condição sine qua non, mas que essa experiência também, a gente sabe como é polícia, tem um viés positivo e um viés negativo, porque às vezes também pode vir viciado já. Né? Essa parte, exatamente. Você traz a experiência positiva e negativa da própria profissão, né? Aqui a gente tem delegados destacados, eu sempre falo isso, porque tinha uma discussão aqui antiga de carreira única na Polícia Civil, que é inconstitucional, nunca vai ser possível acontecer, mas o discurso era de que a experiência ia facilitar depois na assunção do cargo. E eu fazia sempre essa pergunta, porque eu não tenho receio nenhum de fazer essa pergunta, porque tem vários delegados de polícia aqui, e aqui a gente pode citar André Davi, nunca foi agente de polícia. Vou citar os mais conhecidos. André nunca foi, Fábio Alan nunca foi, doutora Renata nunca foi, doutora Pureza nunca foi, doutor Gabriel nunca foi, doutora Mayra nunca foi, doutor Dernival foi por 6 meses, ou 3 meses, passou pouquíssimo tempo como escrivão, está lá hoje diretor do COP, doutora Nalili nunca foi agente de polícia, né? Se você for olhar para as especializadas, a doutora Juliana nunca foi agente de polícia, excelente delegada de polícia, e vários delegados que estão ali também nunca tinham sido agente de polícia. Então, eu não acho que, né, eu concordo com você, eu fiz essa pergunta mais provocativa, eu acho que, até porque a atividade de um delegado e de um agente de uma delegacia são totalmente diferentes. A atividade nossa é juntar os fragmentos da equipe, cada parte da equipe traz uma peça do quebra-cabeça, a gente junta com eles e faz um desenho. O trabalho é da equipe. Isso. Então, o nosso trabalho é observar e orientar o trabalho da equipe toda. É o cartório que a gente tem que orientar, o que é que a gente quer, a equipe de investigação que a gente tem que orientar é fazer os despachos e estar trocando ideia para chegar no desenho que a gente quer da investigação e, no final, executar as medidas cautelares que, porventura, a gente faça, né? Então, passa a falsa impressão de que o fato de você ter feito, e Kerto fez uma colocação aqui perfeita, fragmento da investigação. Não quer dizer que é mais ou menos importante, é porque a função são funções diversas, aquela função, né? É de tratar de fragmento mesmo, e tem a função de quem vai tratar do todo. Então, cada um, o escrivão tem um papel dele lá dentro do cartório, fazendo as ouvidas, juntando documento, analisando documento, acompanhando junto com o delegado a investigação mais de perto. O agente de polícia vai levantar informação de rua, vai fazer as outras pesquisas que tem que ser feitas, trazer para a base, vai intimar pessoas, vai prender, vai levantar local. Então, cada um na delegacia faz o seu papel, mas é o delegado que coordena todo esse processo. É como se a gente pegasse uma seleção. É isso que eu ia falar agora. E botar questão para da jogar. gestão. Sem você ter alguém de fora para
fazer as retiradas, né? Então, quem tem a visão do todo e de onde saiu para onde quer chegar, somos nós, né? Então, a gente vai, né? E somos nós, como gestores, que verificamos a aptidão de cada um que compõe a nossa Exatamente. equipe, né? Que é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa não é boa na rua, mas ela está ali numa investigação cartorária e você consegue desenvolver, valorizar o profissional naquela parte que ele tem de melhor na investigação. Que isso é uma função primordial nossa também. E uma né? vantagem hoje que Sergipe, eu acho que saiu um pouco à frente dos outros estados, que eu vejo como uma coisa positiva, é que os agentes de polícia, hoje redenominados oficiais de polícia civil, eles hoje são... Antigamente nós tínhamos a função de escrivão, e o concurso para escrivão e o concurso para agente de polícia. E cada um fazia uma coisa. Né? Só que, ao longo do tempo, a gente foi percebendo aqui na Polícia Civil que algumas pessoas que passavam no concurso para escrivão tinham mais aptidão para fazer investigação de rua e alguns que estavam na rua tinham mais aptidão no cartório. E em 2008, salvo engano, a legislação ela igualou as atribuições. Eu acho que a lei de 2008 igualou as atribuições dos agentes e escrivães de polícia. Isso dá ao delegado a possibilidade de, observando a equipe e vendo a aptidão de cada um, você montar a equipe e fazer o trabalho, fazer a roda girar. Voltando à questão da equipe, Hermina, é como se você tivesse... imagina um time de futebol. O objetivo do time é fazer mais gol do que o outro para ganhar a partida. O técnico está ali de fora observando o time. Ele não corre, ele não chuta a bola, mas é ele que vai tirar o zagueiro que não está funcionando e botar um que vai funcionar melhor. Ele é que vai mudar de posição. Ele é que vai chamar o centroavante e mandar se posicionar de um lado diferente do campo. Por quê? Porque o jogador, o centroavante está vendo lá a posição dele no campo. Ele não está vendo o todo. Quem está de fora vendo o todo tem mais facilidade. Então, a nossa função, que dá mais responsabilidade para a gente, né, é de olhar para o todo da investigação e saber usar da nossa equipe, cada um com suas capacidades, com as suas especialidades, né, dentro da unidade, quem tem equipe, né, porque tem gente que nem equipe tem. E aí a gente consegue fazer isso. O interior, a gente sabe que passou por um processo agora de nomeação de policiais. Quando vocês chegaram, como é que estava essa situação dos agentes do interior? Vocês tiveram equipe para trabalhar? Como é que foi a situação de cada um de vocês dois no interior quando vocês chegaram? Bem, quando eu cheguei em Neópolis, né, eu cheguei agora em março. Em março eu assumi. Então lá já tinha uma equipe razoável, né? Em comparação às demais equipes. Mas antes de chegar em Neópolis, quando você entrou, tomou posse, a primeira cidade foi Neópolis? Não, é porque a primeira cidade, eu costumo dizer que foi a minha última escolha, mas foi minha primeira cidade, que foi Itabaiana. Então, Itabaiana sempre foi bem razoavelmente... Tinha, né, quantidade boa de policial. Entendi. Mas eu, pelo menos, tinha 3 capturas antigos, né? Pessoal bom de rua, mas que de produção. Então, em Itabaiana, eu enfrentei realmente uma situação bem difícil, porque quando tinha operação policial, eu ouvia praticamente todo mundo, de interrogatório a depoimentos. Eu ouvia. Ô, Kerton, mas quando você chegou lá em Itabaiana, já tinha outra equipe com o delegado ou não? Você chegou lá sozinho? Eu cheguei sozinho. Mas não tinha equipe de cartório. Isso. Tinha mais policiais de rua. Sim. Exatamente. Não, mas eu queria saber, porque é um desafio você pegar Itabaiana logo de cara, né? E sem cartório? Então, assim, se você Sem já cartório. tem outro colega lá para dividir, é uma coisa, mas você pegar sozinho, você já assumir sozinho, não é fácil. Não é só a cidade não, porque lá sempre teve 3 delegados. Mas a unidade dele, porque lá é dividido, Itabaiana tem eles dividem, né, o regional, o delegado, na minha época era assim, de tráfico, roubo, e o outro vai para a parte de homicídios. Aí você pegou qual dessas pastas em Itabaiana e ficou sozinho no cartório, trabalhando basicamente? Sozinho. Eu peguei o DENARC, né? Uma demanda altíssima, porque eu não parava, porque eu recebia disque denúncias e era diariamente com muitas diligências. E esses agentes de campo, muito experientes, né? Uns caras bons, mas na hora da formalização, realmente... Não tinha experiência. Não tinha experiência. Um ou outro até tentava ajudar, mas às vezes você sabe que um cara que não tem domínio vai ajudar. Demora muito mais, né? Mas enfim,
E vem aquela coisa que agora vamos ter que pautar, que é a questão do apoio de um convênio formal, porque eu tive que ter o apoio de uma escrivã ad hoc nomeada, cedida pelo município, tudo regulamentado. O Código de né? Processo Penal prevê isso, né? Você pode Exatamente. nomear, Eu a nomeava, se você não tem, você não pode ficar só, né? Eu a nomeava constantemente para os atos, né? Mas ela, claro, fazia coisas secundárias, como ofícios e expedientes que não era o cerne mesmo da questão, né? Quando tinha flagrante, eu fazia os interrogatórios, depoimentos e ajustava tudo. E ela era muito dinâmica em me ajudar em distribuir aquilo ali. Então, foi imprescindível, né? Eu nomeava ela como ad hoc e a equipe era o que permitia a equipe andar, né? Então, passei lá quase 3 anos, fizemos diversas operações, mas limitado dessa forma. É bom a gente estar tratando disso, Kerto, porque quem está nos ouvindo agora, às vezes tem a impressão que a gente chega na delegacia e está tudo pronto, né? Tem lá 1 ou 2 escrivães já experientes esperando, os agentes experientes, e não é assim. Eu não conheço ninguém que tenha pego aqui em Sergipe uma equipe já pronta, só para trabalhar. Você vai formando, você vai adaptando e com o tempo vocês vão trocando informações, eles vão entrando num... Porque o bom do time quando está bem entrosado é que minha equipe, por exemplo, hoje, a gente olha um para o outro, a gente já sabe o que é para cada um fazer. Às vezes não precisa nem de ordem por escrito, né? Sim. A maioria das vezes a gente despacha no PPE, eles fazem, mas a maioria das coisas ele já sabe. Então, as outras carreiras jurídicas que nossos colegas da faculdade assumiram, eles não passam por isso. Porque você não vai ver um juiz chegar na comarca e não tem ninguém para ele trabalhar. Se não tiver, ele não tem trabalho. Mas a polícia traz uma responsabilidade para a gente, faz com que o delegado dê seus pulos. Quando a gente chegou aqui, tinha um coordenador nosso que quando a gente ia lá pedir alguma coisa, ele falava, dê seus pulos. Tem que resolver. Né? Então, assim... até hoje e quando assim, a população chega, a gente fica meio com vergonha de dizer que não tem condição. Então a gente acaba resolvendo. Quantos colegas aqui nossos, quando chegava no interior, às vezes encontrava um prédio lá abandonado, ele mesmo ia pintar a parede, lixar. Tem vários colegas. Nós temos o Dr. João Martins mesmo, que toda cidade que ele passava, ele deixava a delegacia reformada. Mas aí tinha que ir atrás das empresas para ajudar a prefeitura. A gente não encontra nada pronto, nem um material mínimo de trabalho. Então você veja, você foi nomeado para Itabaiana e ainda teve que fazer, por quanto tempo isso? Quase 3 anos. Quase 3 anos você teve que fazer o trabalho de delegado e de escrivão. E teve que se valer do escrivão ad hoc, que é um caminho que o Código de Processo Penal permite. Uma saída. Uma saída para você não ficar sem nada, né? Para poder fazer funcionar. E detalhe, fez um excelente trabalho, porque você é muito bem falado, tanto em Itabaiana como na polícia toda, né? Então veja que você só conseguiu fazer isso junto com sua equipe de rua, né? Você imagine se cada delegado de polícia pudesse contar com 2 escrivães com uma certa experiência e com uma equipe boa de investigação. A gente estaria fazendo muito mais do que a gente faz hoje. Sergipe hoje é o maior redutor de homicídio do Brasil. Roubo e furto de veículos, a maior redução do Brasil foi esse ano agora, graças ao trabalho de todos os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, não é? E a gente fica feliz de estar comandando as nossas equipes para poder dar esse resultado, que é para ser comemorado por todos nós, né? Mas é um trabalho feito, ninguém ali é indispensável, né? Você vê, ninguém é dispensável. Ninguém ali é dispensável. Mas, por exemplo, o delegado ele pode fazer o papel do escrivão e fazer o papel do agente de polícia. Ele pode fazer. Você fazia o do escrivão. O contrário não pode acontecer. Então, a gente pode fazer todos. E de trás para frente não pode acontecer porque não tem atribuição. Um agente de polícia não pode assinar uma representação, nem fazer um relatório e assinar o relatório. Não pode presidir a investigação. Né? Então, você vê a responsabilidade que a gente tem. E detalhe, só quem é cobrado, tanto pela imprensa como pela população,
Nenhum agente de nenhuma delegacia vai ser chamado aqui na capital para prestar informação para o doutor Tiago ou o doutor Jonatas sobre o andamento das coisas na delegacia. É a gente. Então, a gente é que tem essa responsabilidade, é por isso que a gente ganha mais, é por isso que o concurso da gente é mais difícil, exige mais da gente para passar, não é? Sim. E você, Mirna, a primeira lotação é a que você está até hoje? Isso, eu tive mais sorte que o colega. Eu acabei assumindo as delegacias de Malhador e Moita em um momento que a delegada precisou tirar licença, né, para cuidar da saúde. Então, eu já encontrei uma equipe, né, no local, agente, escrivão. Só que eu precisei também colocar o meu modo de gestão, né? Cada um colega tem um jeito. Claro. E, graças a Deus, a delegacia tem funcionado bem, né? A equipe é bem entrosada, eu identifiquei os pontos em que, né, o que precisava melhorar, a estrutura precisava melhorar, foi reformada a delegacia de Malhador, a questão da equipe, distribuição de tarefas, entendeu? Fiz uma reformulação que, hoje em dia, a gente consegue seguir um fluxo muito bom de trabalho lá. Ô, Né? Mirna, e você, como agente, trabalhou aqui na capital, né? Isso. Antes, né? E aí, a diferença, você sentiu alguma diferença entre trabalhar na capital e trabalhar no interior? Uma delegacia da capital e uma delegacia do interior? Tem sim. Eu trabalhei também no interior como agente, passei 1 ano e meio trabalhando lá. E o interior tem aquela coisa que te aconchega, né? Uma cidade pequena, você conhece todos os habitantes, você conhece as histórias das pessoas que passam ali na delegacia. Eu estou há quase 3 anos lá, então eu conheço, né, identificar os pontos, né, problemáticos, as questões familiares, por que aquela pessoa fez isso, entendeu? E tudo isso ajuda, né, na investigação, na identificação das manchas mesmo, Porque né, você entende criminais melhor a cultura local, né, a Exato, dinâmica, né, das famílias, né? E nós somos portas abertas, eu acho isso muito mais forte no interior. A delegacia, a porta aberta, é o pronto-socorro da população. Para tudo. Nós somos os delegados do interior, nós somos clínicos gerais e prestamos socorro, né, para todo mundo que chega, porque nós estamos lá no expediente, né, de 8 às 6, né, e de porta aberta, nossa porta escancarada. Então, a gente tira dúvidas de coisas que não são nem criminais, porque a população sente confiança no nosso trabalho. Olha, doutora, eu queria tirar uma dúvida, isso aqui, aí às vezes é questão de herança, né? A gente dá um encaminhamento, olha, você pode procurar o fórum, o juiz vai nomear um advogado dativo. Todos esses encaminhamentos também são feitos na delegacia. E isso a gente não sente muito na capital, porque a capital a gente não conhece, se brincar, a gente conhece nem quem é nosso vizinho, né? Então a gente não tem essa proximidade, essas coisas que o interior permite, né? Esse aconchego, essa questão toda de conhecer bem sua terra, né? Eu chamo minha terra porque são 3 anos, né? Conhecer Malhador, Moita Bonita, né? Muito bem a população e saber, né, das necessidades dela, em que a gente pode melhorar também a sociedade ali, né? Ô, Mirna, e como é que está a realidade da violência doméstica lá? Porque você trabalha com... Aliás, você não trabalha só com DHGV, não, Não é né? clínica geral. É clínica geral mesmo. É porque em cidades menores... Não, eu confundi, delegado, achei que você... eu confundi. Mas você sente também uma diferença com relação a isso, da violência doméstica? Ela é mais intensa numa cidade, em cidades menores, como essas que você tem trabalhado? Sim, lá, às vezes, a gente chega juntando as 2 cidades a ter 4, 5 protetivas na semana. É né? Muita coisa. Viu? São Porque cidades de 11, pequenas, né? 12 mil habitantes cada uma. Mas eu vejo por um ponto positivo, que é se as mulheres estão procurando, né, a Isso é delegacia, muito que É bom porque tá que elas estão funcionando. denunciando, Exato. né? E isso acontece muito. Geralmente, quando a gente consegue fazer uma operação, né, Caerton? Prende um traficante, no outro dia o Disque Denúncia está bombando no nosso e-mail, entendeu? A gente passa essa confiança para a população, então a demanda aumenta. E a parte da mulher é importante, porque a gente tem essa certeza que ela está buscando, ela está se protegendo, né? Pedindo medida protetiva, está conhecendo os direitos dela. Então, todo o trabalho de educação, né, que a gente dá palestra nas escolas, né, feito também pela secretaria, pela mídia em geral, tem funcionado. A mulher sabe hoje em dia dos seus direitos e busca, eu já quero ela chega dizendo, eu quero uma protetiva. Então, ela já vai até com conhecimento de causa, sabendo quais são os direitos dela e o que ela pode conseguir da gente. Isso é excelente, porque assim... Eu sempre imaginei, né, enquanto eu era delegada da mulher aqui em Aracaju, e eu vi algumas situações de colegas no interior, e eu ficava preocupada porque
No interior, por ser menor e todo mundo se conhecer, às vezes aquela mulher tem mais dificuldade ainda de denunciar, né? Porque ela não tem, de repente, uma casa-abrigo ali na cidade, ela não pode ficar na casa de alguém conhecido dela, porque até essa pessoa não quer abrigar, porque conhece o agressor, né? E o agressor certamente vai saber onde ela está. Então, assim, eu sempre achei que era um desafio a questão da violência doméstica no interior e que mulheres deixavam de denunciar por conta disso, né, dessa dificuldade. E saber disso agora através de você, isso é muito bom. A gente vê que está mudando, realmente está mudando. Né? Excelente isso. Ela estava falando do disco aí, a doutora minha estava falando do disco aí. No interior é um pouco diferente aqui, porque as pessoas ligam para a delegacia para falar do crime. Uma certa feita lá em Itabaiana, eu era delegado regional e o doutor André Baronta era delegado de entorpecentes. Aí eu recebi uma ligação, a pessoa me conhecia, né? Doutor Cássio, tem uma informação sobre um sítio que tem uma droga enterrada e tal. Aí Baronto foi para o sítio e ficou no celular, e eu no telefone com a pessoa que ela só queria ligar para o celular, porque para o telefone, que na época ligar para o celular era mais caro, né? Você lembra dessa frase, sim, né? Era caríssimo. Era E caro. aí eu me lembro que Baronto foi lá para o sítio e eu ficava no telefone fixo e no móvel conversando com o Baronto. E o cara estava tão perto que o cara falava assim, não fala para o delegado, mais para trás. Tá quente, tá frio. E acabou que o doutor André Baronta encontrou lá vários túneis de maconha. Então, no interior você tem o disque lá é mais direto com a delegacia, né? Eles ligam diretamente para o delegado para poder passar a informação. Isso. E vocês têm alguma história assim interessante, vocês conseguem se lembrar? Na polícia, de vez em quando a gente vai lembrando aqui de umas histórias. A gente sempre busca aqui, assim, a gente sempre pede que os convidados falem assim de alguma situação específica de polícia que vocês passaram, daquelas que vocês vão levar. Inusitadas. Aquelas que você conta na família, quando está reunida a família, sempre a gente conta a história de engraçada, inusitada ou curiosa sobre a nossa atividade. Você lembra de algum especial aí? Eu lembro sim. Assim, não inusitada ou que fosse assim tão especial, né? Mas o resultado em si foi o que me marcou. Nesse caso, o desfecho, né? Porque eu trabalhei quase 3 anos especializado no tráfico, né? Então, fundamentalmente, as minhas ações eram do combate ao tráfico. Mas, como eu pegava a legislação residual, vez ou outra a gente atuava em outras searas, né? E em Itabaiana teve um caso bem peculiar pelo desfecho, né? As pessoas em Itabaiana, especialmente no que se refere a direito ambiental e nos cuidados para com os animais, tem muitas ONGs lá e pessoas dispostas a denunciar. Então, teve um caso de maus tratos com resultado morte a um cachorro comunitário que era muito querido. E esse caso eu nunca esqueci, até porque também teve o detalhe de um certo advogado que foi atrás das vítimas para mudarem depoimento. Então, isso aí foi uma das minhas primeiras investigações, me marcou bastante. Mas essas testemunhas, ativistas, foram firmes, seguiram em frente, segurando o depoimento. E eu consegui demonstrar nessa investigação de que, em que pese o delito ter sido praticado com veículo, porque delito com veículo as pessoas já pensam, foi culposo, não chega nem a ser crime, né? Mas a gente, por todas as oitivas, pela coragem daquelas pessoas ambientalistas, era um cachorro comunitário que todo mundo gostava, a gente conseguiu o indiciamento. Mas além disso, além do indiciamento, eu de forma ali inusitada, né? Aí sim, foi uma medida que logo no começo da carreira eu fiquei reticente, né? Achei que o indiciamento não era suficiente, até porque
ficou demonstrado pela forma como, não só como ele atropelou de propósito, por mero capricho, o animal, ele constantemente circulava na cidade de forma a gerar perigo à incolumidade pública. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma cautelar inominada, representando pela suspensão da CNH dele. Então, foi bem interessante, o juiz deferiu, ele passou 1 ano com a CNH suspensa, e não foi só o indiciamento. Então, isso aí é gratificante para a gente. É gratificante para a gente, porque a gente vê que, de certa forma, cautelou a sociedade e também responsabilizou ele criminalmente. Então, não foi nenhum dos casos mais graves, porque realmente o tráfico me consumiu muito e eu avancei muito em grupos criminosos, mas esse crime ambiental, por esse desfecho, ficou marcado. Deu uma resposta efetiva, né? É isso que a população quer. O que a população quer quando nos procura é exatamente essa resposta satisfatória, né? Que infelizmente muitas vezes a gente não consegue dar. E ainda muitas mais das vezes você a gente consegue... até faz um trabalho bom, investigativo, a gente chega à autoria, mas a gente não consegue realmente dar aquele resultado que satisfaz a vítima, né? A expectativa da Exato, vítima, né? Que atende a expectativa. Porque às vezes indiciou, mas tipo, liberou o cara, indiciou, mas liberou o cara, ou isso ou aquilo outro, né? Eu estou há 22 anos aqui na polícia, fui advogado criminalista, eu nunca vi uma medida dessa. Você, quando foi fazer o pedido, você conseguiu você viu algum outro, você se baseou em alguma outra decisão ou julgado do superior? Bem interessante. Eu usei uma norma supletiva, né? Assim, tipo, utilizei como que com uma analogia para proteção, né? Para proteção. Você sabe que às vezes a cautelar ela não pode ser o exauriente, né? Então, tem que ter a proteção da coletividade. Então, eu fiz esse arranjo lá, até fiquei assim, na expectativa, né? Que bom, viu? Na expectativa do juiz conceder, mas ele concedeu. Uma pena que ele não recorreu, eu queria ver isso lá em cima. Você vê uma situação dessa, né, uma cautelar dessa, ela pode ter salvado um bocado de vida, inclusive. Com certeza, né? ela é mais interessante do que uma prisão. Né? A gente trabalha tanto com prisão, busca tanto a prisão, porque realmente é importante. Né? E ele descumprindo outro delito, e assim vai, né? Mas... Eu fiz uma medida aqui também, que não é nova, alguns colegas já estão fazendo já. O cara roubou uma moto lá na delegacia de roubo e furto de veículos, utilizando a moto particular dele. Roubou a moto da moça e desmanchou a moto. Eu pedi que o sequestro do bem, o juiz vendeu e pagou a moça com a moto dele. Leiloou a moto dele e pagou. E tem vários colegas tomando essas medidas aí. Isso aí não foi uma medida só de lá, não. Alguns colegas já tomaram essa medida. A gente precisa dar prejuízo a quem comete crime. Era o que eu tentava em Itabaiana demais. A gente precisa, além de prender, o cara tem que tomar prejuízo. Prejuízo financeiro. Né? Em Itabaiana mesmo eu nunca me conformei, porque o pessoal gosta muito da butada, né? A menina sabe, eu dou a butada, mas eu tentava ver toda a cadeia, tentava ver de onde veio, para onde foi, e assim. E ali, lá, em algumas oportunidades, a gente expandiu bastante lá. Mas chegar no patrimônio, aí também já tem todas as outras forças, né? Que já atrapalham, né? A gente sabe disso. Mirna, e você? Eu costumo dizer que toda a questão que envolve abuso sexual com criança e adolescente me marca muito. E a gente teve lá duas semanas bem difíceis, né? Chegou um caso da neta, que era abusada pelo avô. E foi aquela semana bem corrida, né? A gente conseguiu ouvir todos que tinham que ser ouvidos. Representamos, né, a preventiva. Em menos de 5 dias, a nossa equipe foi, no domingo, efetuou a prisão preventiva dele. Ninguém espera ser preso no domingo. No domingo, né? E aí, quando foi na segunda, no domingo eu disse, pronto, pelo menos ele já está preso, né? Na segunda-feira, chegou uma situação nova de a filha que era abusada sexualmente pelo pai.
E aí foi aquela semana angustiante novamente, porque a gente que é mãe, né? A gente que é pai. Na mesma sequência? Na mesma sequência. E vem aquela carga, né? Aquela carga negativa que você vê, meu Deus, o sofrimento de uma criança, de um adolescente, passando por aquela situação que nós somos seres humanos, né? É inevitável. A gente sente a dor do outro e ainda mais numa situação dessa, nos colocamos como pai e mãe. E aí também foi, nesse caso dessa menina, ela sentiu confiança em contar na escola. E aí teve toda a oitiva dela, foi feita, ela não conseguia falar. Foi aí que eu tive a ideia. Qual era a idade mesmo? Ela tinha 7, 8 anos. É, até que eu tive a ideia de dar um papel. Aí ela, não consigo falar. Eu disse, eu vou te dar um papel. E ela escreveu, meu pai mexe comigo. E a gente tenta segurar a emoção, né? Às vezes corre uma lágrima aqui e ali, né? Porque nós somos seres humanos. Então, assim, isso me marcou bastante. Essas 2 semanas que eu passei lá foram bem angustiantes. Também conseguimos representar a prisão, né? Ele foi preso na mesma semana. E a mãe, como reagiu? Né? A mãe tem sempre aquela negativa, né? Nesse caso da menina, né? Então, a mãe tomou como surpresa, né? A gente sabe que ela até hoje não aceita, né? Tem toda uma dependência emocional, financeira do marido, né? Mas, pelo menos, a nossa parte a gente conseguiu fazer. Eu andei pesquisando, ele continua preso, o pai, né? O do avô foi solto por causa da idade, mas foi condenado, está em prisão domiciliar, o do avô, né? Julgado, condenado. E, assim, foi essas 2 semanas bem corridas, bem cansativas, né? Angustiantes, mas que a gente conseguiu dar pronta resposta para a população. Que bom, né? Que então, bom. marcou muito essas 2 investigações seguidas, assim. Embora esse tipo de investigação traz um peso maior ainda, né, para a gente, porque a carga emocional que vem junto com uma investigação dessa só sabe quem trabalha com isso. Né? É muito pior do que você trabalhar com crimes, vamos dizer, mais comuns, né? Como um roubo, ou até um homicídio mesmo, né? Isso. Porque quando você envolve essa questão familiar, realmente nós que somos filhos, pais, mães, né? Que temos família, a gente termina se envolvendo um pouco também, né? Mas o fato de você conseguir dar essa resposta também traz uma satisfação enorme, né, minha irmã? Isso. Você saber, né, que por conta do seu trabalho ele foi condenado, ele está preso, no caso do pai, o outro está preso também, ainda que em prisão domiciliar, né? Então você saber que você contribuiu para isso também faz um bem enorme, né? Com e saber certeza. Que tirou principalmente a criança dessa situação de risco, né? Porque tem muitas que não conseguem, passam anos nessa situação e não conseguem sair, né? Doutor Kerto, mas me fale de Neópolis, né? Neópolis é uma cidade bonita na beira do Rio São Francisco. Como é que está Neópolis? Como é que tá? Tem quanto tempo que o senhor está lá? O que é que tem feito de operações lá naquela região? Aquilo ali, imagino que tem ali uma ligação muito forte com a criminalidade de Alagoas também, né? Essa divisa nossa toda aí do estado de Sergipe. Quais são os desafios maiores que nós temos lá em Neópolis? Como é que está sendo a atividade lá? O senhor está só lá? Tem mais outro colega junto com o senhor? Bom, na regional? Como é que... Bom, na regional eu estou só, né? Assim, a regional é composta por 6 municípios, né? Então, hoje, a gente divide com mais 2 colegas. É diferente de anteriormente, antes da nossa turma, né? Que era um absurdo um colega só tomar de conta daquela vastidão, né? Hoje eu divido a regional, acumulo Neópolis com Santana e os colegas Paulo Nunes acumula Japoatã com Pacatuba e o João Agra, Ilha das Flores com Brejo Grande. Então a gente vem atuando lá. É uma região realmente complicada em relação a essa proximidade com Alagoas, né? Então a criminalidade circula e muitas vezes fica nessa dificuldade de burlar a investigação por conta do rio que permite, né, esse fluxo que muitas vezes atrapalha a investigação. Mas, apesar das dificuldades, como é todo o interior, né, a gente vem avançando em muitas investigações, né? Desde que eu cheguei lá, a gente deflagrou algumas operações e temos mandado muitos inquéritos para a Justiça. Logo que eu cheguei lá,
A gente já no segundo mês já deflagramos a primeira operação, que foi até denominada de linha de sucessão, porque era uma situação que chegou ao nosso conhecimento em que envolvia ameaça com arma de fogo entre autoridades. Então, até mesmo a questão da democracia local, né, ficou abalada e tal. A gente conseguiu fazer essa operação e conseguimos o indiciamento do infrator com a apreensão da arma de fogo que foi utilizada nas ameaças e tudo. E, paulatinamente, de lá para cá, a gente já deflagrou 2 operações de tráfico, tirando de circulação, que ainda hoje estão presos, 2 traficantes contumazes, bastante conhecidos, sendo que um deles a gente conseguiu indiciar não só pelo tráfico, mas por associação para o tráfico, porque a gente demonstrou o liame subjetivo, a estabilidade e a permanência com mais 2 indivíduos. Então, teve essas 2 operações de tráfico. E assim, paulatinamente, diariamente, a gente representa por medidas por preventiva em situação de violência doméstica, sobretudo quando há o descumprimento, né, ou quando a situação demonstra já uma medida mais imediata. Então, a gente também, como atua em todas as vertentes, todos os delitos, também temos seguido firme aí no combate à violência doméstica, que naquela região também é muito grande, muito grande. É uma região bastante machista, né? Uma região pobre e que predomina muito essa questão do machismo, que repercute muito em crimes, em violência sexual, né? Sobretudo contra menores. Isso que eu ia perguntar. Lá é muito exagerado. Exploração infantil. Já pegou algum caso por ali? Porque tem diversos casos, mas que porque deve ter muita passagem ali por conta do rio, né? Um fluxo de comerciantes, né? Que às vezes exploram crianças, adolescentes que ficam por ali, beira do rio e tal. Tem exploração, mas é mais camuflado, né? Uhum. O que eu sinto, assim, pelo menos a priori, nesses 6 primeiros meses, é que realmente esse machismo que ainda prepondera ali é que o estupro de vulnerável é no âmbito doméstico, né? Uhum. E a cifra negra é altíssima. E a gente, por não ter unidade especializada, a gente fica com investigações se arrastando por muito tempo. Tem um pouco mais de a gente tem interagido com o DAGV, com a colega Valéria, mas a gente sabe também que ela é sobrecarregada. Muitas vezes a gente representa por medida antecipada do Ministério Público, mas o Ministério Público é um pouco refratário, porque a agenda é muito longa, enfim. E tem essa situação. É uma pena, porque os inquéritos de estupro de vulneráveis, eles se arrastam por muito tempo. A gente queria uma solução mais imediata, porque é a única forma de combater esse machismo e tentar mudar um pouco essa mentalidade, né? Mas, infelizmente, a gente vem atuando pontualmente, sobretudo na violência doméstica, né? Com prisões, representações nas violências domésticas. E também, agora, a gente vai, né, mitigando ali, vai também tentando atuar em todas as searas, né? Vamos tocando o mais simples, o mais complexo. Fiz uma operação de homicídio, a penúltima operação de homicídio, que foi um caso bastante assim, grave, porque foi uma senhora que foi vítima, uma idosa, em contexto de violência doméstica. O que é que aconteceu? Ficou esclarecido por todos os elementos informativos colhidos, a gente conseguiu demonstrar que o infrator tirou a vida da sogra para atingir a companheira que não queria reatar o namoro. Então foi um feminicídio contra a sogra. Meu Deus. Entendeu?
Então, foi um feminicídio qualificado contra a sogra. Então, a gente... Por motivo torpe. Do ano de 2000, é porque a gente tem um passivo, né? Então, a gente vai tocando algumas coisas nossas e vamos voltando, né? E vamos tentando conciliar essa operação 2023 de que o infrator orquestrou aí com mais outro indivíduo a morte da sogra porque a companheira não queria reatar o namoro. A companheira já tinha um processo com medida protetiva e descumprimento em 2022. Em 2023, tramitou o processo, a mãe dela veio a óbito, ele permaneceu a persegui-la, nós orientamos, só que ela morando ela foi morar em Alagoas, aí ela queria ser atendida pela gente, porque a gente estava tomando as providências. Não tem como eu tomar as medidas protetivas de um caso que aconteceu em Alagoas. Nossa equipe botou ela na viatura. Aí disse, não, lá eu não consigo as medidas protetivas, não consigo nem fazer um BO. Peguei a equipe, botei ela no carro, foram lá, ficaram com ela até ela conseguir a medida protetiva. Então, essas novas medidas protetivas também me subsidiaram para que a gente fizesse a representação inicialmente de prisão temporária com busca. Então, a gente deu cumprimento, prendeu o cara, interrogamos e fomos à conclusão da investigação representando pela preventiva e até hoje ele está preso. Então, os traficantes que a gente prendeu permanecem presos, esse homicida também permanece preso. E em relação ao último homicídio que aconteceu lá, está com cerca de, talvez, 60 dias. Foi em agosto. Então, a gente também conseguiu não só elucidar o caso, como capturar o infrator dentro de 30 dias. Foi muito bom. A gente circunstanciou bem, eu já representei logo pela preventiva. Tivemos a dificuldade porque o homicida executou o desafeto, a traição com um tiro na nuca e se evadiu. Então, aí, depois que a gente arredonda tudo, né, como a gente chama, a gente circunstancia tudo, precisava localizar ele. Aí foi onde a gente teve que entrar com um trabalho de inteligência, né? Fizemos um trabalho de inteligência, levantamento, troca de informações e depois acionamos o nosso DIPOL, né? Então, o DIPOL e a COPSI nos deu apoio e dentro de 30 dias a gente conseguiu elucidar e manter esse indivíduo fora de circulação. Muito bom. Mirna, e nas cidades que você... Lá a demanda maior realmente é a violência doméstica. Hoje a gente já lavrou um flagrante de descumprimento de medida protetiva, né, de um filho contra a mãe. Semana passada tivemos o cumprimento de um mandado de prisão preventiva de um cidadão que estuprou uma senhora, na tentativa de assalto também, em Moita Bonita. E assim, a gente vem, representa, né, cumpre, às vezes aparece o flagrante, a gente vai sobre demandas. Tivemos também um traficante, fizemos uma operação, tem um traficante preso, manteve a prisão preventiva dele. E como nós somos clínicos gerais, né, Kerton, a gente atua em todas as áreas. Então, assim, tem demanda para tudo. E a gente vai tentando dar conta, né, disso. São investigações longas, eu tenho investigações de 1 ano, 2 anos aí trabalhando. Tem essas investigações um pouco mais rápidas, né, de Maria da Penha, porque já tem autor certo, tem, né, todas as testemunhas. E a gente vai administrando isso, né, com a equipe para poder, o quanto mais rápido, dar essa celeridade e dar logo essa resposta para a população. Mas que bom, vocês estão de parabéns. Não foi à toa que a gente escolheu esses 2 nomes para hoje vir aqui conversar com a gente, porque vocês são realmente excelentes representantes da última turma de delegados, né, dessa turma que está chegando para vir substituir a gente, né, Cássia, que daqui a pouquinho. Então, e é uma inspiração, né? É inspiração para todos aqueles agentes de polícia ou os atuais agentes de polícia, agentes, né? de polícia civil aqui do estado de Sergipe e do Brasil, que eles possam se inspirar em vocês, né? Que quiseram assumir uma demanda maior dentro da própria Polícia Civil, no cargo de delegado de polícia, se esforçaram para isso, hoje estão aqui. Que isso sirva de inspiração para eles e que sirva de inspiração para nós também, delegado de polícia, para aprender com vocês, porque
Porque toda vez que vem um delegado mais novo aqui, eu saio daqui feliz porque eu estou aprendendo, né? Porque a gente, depois de 20 anos, a gente vai desaprendendo algumas coisas. A gente vai tendo muita experiência, mas tem coisa que a gente... É uma renovação, né? Vai... Mas foi muito bom ter vocês aqui. A gente sabe do trabalho de vocês dois e quando a gente perguntou aos colegas do interior quem seriam os dois nomes com esse perfil para estar aqui, a gente recebeu indicação da maioria de vocês. É sinal de que vocês têm um respeito grande dessa turma, da turma de vocês que estão lá no interior com vocês, né? A nossa turma não conhece vocês, vai conhecer agora, né? Muitos não conhecem. E o papel da gente é esse, é divulgar o trabalho, falar das dificuldades que a Polícia Civil enfrenta, falar do trabalho, do resultado que a gente dá apesar das dificuldades, não é isso? Não é isso, Renata? É esse o papel aqui do podcast, é informar a população, tirar dúvida, mostrar de verdade o que o delegado de polícia faz, qual é a nossa função. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do programa com a gente. Obrigada pela presença de vocês. Vocês viram que no instante passa, né? Tanta conversa, né? Rapidinho. Tanto assunto, né? E tem tanta coisa ainda, se pudesse falar. Ainda teria muito mais coisa, Verdade. né? O bom é isso da nossa atividade, que ela é difícil, mas ao mesmo tempo ela é instigante, né? Então, assim, a gente se envolve ali no dia a dia, nas funções, nas investigações, e a gente gosta de estar falando sobre ela, né? A gente se reúne e gosta de estar falando. É bom. E aí É o tempo bom. passa, o tempo voa, e já tem mais de uma hora nosso bate-papo, Verdade. e a gente já vai... Uma satisfação também estar aqui do lado de Miriam, de vocês, que a gente também considera e respeita. E só me recordando aqui dessa última operação, que a gente também, enquanto operador de direito, a gente tem que ir inovando algumas vezes, né? Igual essa medida cautelar que eu fiz, eu me recordei agora da segunda operação que eu fiz do tráfico. Eu pedi, na busca, um dispositivo que fosse uma busca itinerante, porque o investigado ele vinha se mudando constantemente. Eu já tinha tentado isso em Itabaiana, só que ainda não tinha jurisprudência. Só que aí a jurisprudência agora, não foi mesmo, saiu. Interessante. E Muito interessante, o juiz de Neópolis autorizou a busca itinerante. Maravilhoso. Foi viu? excelente. Que bom que você lembrou Porque disso, né? ele estava em outra casa, então ele estava se mudando, passou um tempo num hotel, esse cara que a gente estava da segunda operação. Então, isso aqui é muito adequado, isso aqui, porque senão nós vamos eternamente estar pedindo, mudando o alvo, né? Tendo que solicitar mudança de endereço, Então foi muito bom, acertado parabéns. e a gente conseguiu capturar esse traficante. Parabéns pela A jurisprudência iniciativa. evoluindo aí, né? Para Evoluiu. poder facilitar. E em uma Sobretudo, situação dessa é interessante até divulgar entre os colegas, né? Porque Eu eu até já repassei cansei. para alguns colegas, né? E a gente tem que difundir, né? Tem que difundir, com certeza. Tem Já que difundir. aconteceu várias vezes aqui no DGV, de eu fazer um pedido de busca, ter o mandado de busca e apreensão e não poder dar cumprimento, porque quando chegou lá o cara já tinha se mudado. Aí e às você vezes a perde diferença de tudo. 2 dias... Pois é, aí Perde quer dizer, o você alvo. perde tudo, É. né? É. E assim, a gente até sabia onde a pessoa estava, mas não tinha um mandado para poder entrar e fazer a busca, né? Então, aquelas formalidades que às vezes a gente... exatamente. Já prescreveu, logo quando eu cheguei, eu já fiz muito itinerante, mas foi por conta própria. Mas o bacana, tráfico, você ter esse algumas respaldo vezes, do é claro. judiciário. O tráfico, por ser um crime permanente, às vezes a gente consegue fazer o desdobramento, mas outros delitos já é mais temerário. É mais complicado, a gente tem que estar protegido, né? É. Então, a gente está encerrando esse bate-papo aqui com o doutor Kerta e a doutora Mirna, a doutora Renata. É nosso delegado na escuta, nosso último programa. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal para que receba os outros episódios, tanto os anteriores como os próximos. Muito obrigado por nos assistir. Obrigada pela audiência e esperamos vocês no próximo episódio.